amigos, professor César Bodão na área, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Mais uma aula sobre LDB 9394/96 que a gente está vendo até agora. Você já viu, você já estudou, você já verificou aí os últimos artigos. Vamos verificar agora do ensino médio, como é que é estruturado o ensino médio, como que era e como é estruturado do artigo 35 e o artigo 36. Vamos lá, do ensino médio, artigo 35. O ensino médio é a etapa final da educação básica com duração mínima de 36 anos. Ah, professor, tem ensino médio com mais? Tem. Tem ensino médio com 4 anos. 3 profissionalizantes com 4 anos. Terá como finalidades: 1. A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos. Tudo que você viu no ensino fundamental, você vai agora aprofundar, incluir outras coisas, tá? Aquele do ensino fundamental é base, isso aqui é aprofundamento, tá? 2. Preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando. Isso não significa que nos anos anteriores a gente não faz isso. Faz, mas aqui especificamente é o local. Para continuar aprendendo de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. Então, veja, diferente lá da LDB 5692 de 71, que você tinha só o conteúdo e a cargo de pensar, de fazer, isso ficava a critério de cada um, quando era possível. Aqui não, aqui você tem que desenvolver essa capacidade crítica, você tem que mostrar as coisas, fazer comparações, fazer com que o aluno vá a campo, trabalhe, mostre, verifique, tá? Essa ideia, esse cidadão, é essa pessoa que a escola tem que formar agora, nesta era, com a 9394/96. 4. A compreensão dos fundamentos científicos tecnológico dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina. Artigo 35A. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, definirá direitos e objetivos de aprendizagem no ensino médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas do conhecimento. Vamos ver que áreas são. Veja, aqui tem uma mudança que você precisa entender. Na 5692 de 71, o ensino era por disciplina. Você ensinava língua portuguesa, língua francesa. Não que hoje não se ensine, não é desse jeito. Mas aqui o ideal é que nós cheguemos a ensinar por área do conhecimento. Então o professor, teoricamente, teria que ser um professor de área e não um professor de disciplina. Mas isso não é possível ainda. Mas é organizado por áreas de conhecimento. Quais são as áreas? Primeiro, linguagens e suas tecnologias. Quem que são as disciplinas que compõem a área de linguagem e suas tecnologias? Língua portuguesa, literatura, artes, educação física. Tá? Essas disciplinas compõem a área de linguagem e suas tecnologias. Depois, matemática e suas tecnologias, que é a matemática. Tá? Não tem outra. A área da matemática é só matemática. Ciências da natureza, tá? Ciências da natureza, você vai ter química, física, biologia. Ciências humanas e ciências sociais aplicadas. Então você vai ter história, geografia, sociologia, filosofia, geografia, todos na área de ciências humanas e ciências sociais aplicadas. Então, o ensino deveria ser por área de conhecimento. O ensino ciclado se trabalha por área de conhecimento. O professor trabalha a área da linguagem, trabalha a linguagem, não trabalha especificamente só a língua portuguesa. Tá? Ok? Primeiro parágrafo. A parte diversificada dos currículos de que trata o caput do artigo 26, definido em cada sistema de ensino, deverá estar harmonizada à Base Nacional Comum Curricular e ser articulada a partir do contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural. O que significa isso? Nós já falamos lá no artigo 26 que nós temos uma base comum, a BNCC, uma base comum curricular, que consta nela também a perspectiva de uma base diversificada. Eu vou dar um exemplo aqui. A base comum diz que você tem que estudar o inseto, certo?
você precisa estudar insetos. Você precisa estudar os invertebrados e os invertebrados e insetos. Todo mundo no Brasil inteiro tem que estudar isso. Agora, eu estou lá no Rio Grande do Sul. Eu vou ter que estudar primeiro a cobra cigarra que existe no Amazonas, no Mato Grosso do Sul? Não, eu vou estudar o inseto de lá primeiro. Eu vou estudar as características regionais do inseto, tá? Eu vou diferenciar aranha de inseto. Eu vou estudar qual aranha que tem na minha região. Eu vou lá, vou com os alunos. Eu dou toda a base do que é a aranha, do que é o invertebrado. Falar, agora, meus alunos, nós vamos verificar quais as aranhas que nós temos aqui na nossa região. Qual que é venenosa, qual que não é venenosa, qual que tem aqui, qual que eu vou estudar primeiro ali. Isso é trabalhar a base diversificada. Então a base diversificada diz respeito ao tratamento regional, às especificidades que tem em cada escola no trato com aquele conteúdo que está sendo ensinado, que está sendo repartido, que está sendo trabalhado. Ok? Parágrafo 2º. A Base Nacional Comum Curricular, referente ao ensino médio, incluirá obrigatoriamente estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia. Então, no ensino médio é obrigado artes, educação física, sociologia e filosofia, tá? Obrigatoriamente tem que ter essas disciplinas, não esqueça. Parágrafo 3º. O ensino de língua portuguesa e da matemática será obrigatório nos 3 anos do ensino médio, assegurada às comunidades indígenas também a utilização das respectivas línguas maternas. Isso nós já vimos, serve tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio, em toda a educação básica. Tá? Então, se eu trabalho numa região, isso não serve só para indígena não, tá? Serve também para comunidades que falem outra língua, que tem uma outra língua como a primeira fala. Isso acontece no Brasil, com os indígenas e com comunidades que têm origens em outro país. Então tem gente que fala primeiro ucraniano no Brasil, depois vai falar a língua portuguesa. Isso tem que ser assegurado, porque isso faz parte da parte diversificada da BNCC, tá? Então os indígenas é a mesma coisa, indígenas que têm uma língua própria, que já fala aquela língua desde antes dos portugueses virem para cá, eles têm assegurado em lei que eles têm que aprender aquilo lá também, com professores locais, etc. Tá? Beleza? 4º, os currículos do ensino médio incluirão obrigatoriamente o estudo da língua inglesa e poderão ofertar outras línguas estrangeiras em caráter optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelos sistemas de ensino. Tá? Então, o que acontece? É obrigatório o ensino de língua inglesa. Mas, se quiser colocar, eu quero, sei lá, tem uma pessoa lá, ou um professor, que pode dar aula de italiano. Então, a gente coloca o italiano, mas ele não pode, dentro das 800 horas e 200 dias letivos, tem que ter o inglês. Passou disso, eu posso acrescentar no outro, no contraturno, sei lá, no turno depois da aula, uma aula a mais durante a semana para colocar a parte da língua italiana, tá bom? Parágrafo 5º. A carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum Curricular não poderá ser superior a 1.800 horas do total da carga horária do ensino médio, de acordo com a definição dos sistemas de ensino. Então, presta atenção. A carga destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum Curricular não pode ser superior a 1.800 horas. Não pode passar disso. Tá? Até 1.800 horas, beleza. Veja que o mínimo são 800. Eu posso passar 1.000 horas a mais. Mais do que isso não é possível. Também não sei se tem a perspectiva logística, né? Estudar de manhã, tarde e à noite, né? Mas está aqui na lei. A União estabelecerá os padrões de desempenho esperados para o ensino médio, que serão referência nos processos nacionais de avaliação a partir da Base Nacional Comum Curricular. E isso você consegue através das provas que nós temos, a provinha Brasil, né? Aquela outra prova que inclui o ensino médio, o 9º ano do ensino fundamental 2 e o 3º ano do ensino médio, tá?
essas provas, elas geram situações para que você estabeleça novos padrões de educação no Brasil. Tá? E também estabeleça o mínimo pretendido que está na perspectiva da educação mundial. O que a pessoa tem que saber? Saber interpretar texto, matemática. Então, a partir desse parâmetro e de como as crianças estão, eu estabeleço novas políticas públicas. Tá? Sétimo, os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção do seu projeto de vida e para a sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. Tá? Então, presta atenção. Considerar a formação integral, isso está lá no ensino, na educação básica também. Tá? Então, ele tem que considerar se a pessoa tem problema, se ela não tem problema. A escola tem que definir isso. Se ela trabalha com o quê, se ela está envolvida com isso ou com aquilo, e trabalhar toda essa perspectiva, sempre voltando para a construção do projeto de vida na sua formação total, cognitiva, física e socioemocional. Tá? A formação total do aluno, a formação holística, tá? Do aluno. Parágrafo 8º. Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação processual e formativa serão organizados nas redes de ensino por meio de atividades teóricas e práticas, provas orais e escritas, seminários, projetos e atividades online, de tal forma que ao fim do ensino médio, o educando demonstre. Presta atenção, a avaliação será organizada de todas as formas que pode. Lembra, porque na nova LDB, a avaliação ela não é pontual, ela é processual, ela é cumulativa. Né? Então você pode avaliar de diversas formas, observando vários, inclusive aulas online, inclusive perguntas, inclusive tudo. Tá? Domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna. Tá? Tem que dominar essa perspectiva científica e tecnológica. Tá? Isso através da perspectiva prática ou teórica. Conhecimento das formas contemporâneas de linguagem. E quando eu falo linguagem, não é a linguagem falada só, a linguagem do computador, tá? A linguagem corporal, a linguagem musical, todas as linguagens que você puder trabalhar, tá? Tá valendo. Agora vamos falar sobre o artigo 36. O artigo 36. O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários... Olá, meus amigos. Inicialmente eu peço desculpa para você, eu peço licença, pois interrompi seus estudos. Mas esse vídeo da Lá Concursos é um vídeo demonstrativo para todos aqueles que desejam fazer o concurso da Prefeitura de Barra do Bugres. É um vídeo demonstrativo para vocês conhecerem a qualidade do nosso curso. Gente, olha só, quer continuar assistindo essa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completo? Cara, aqui é o melhor custo-benefício do mercado. Pode ter certeza disso, o melhor custo-benefício do mercado, tá certo? A partir de 10 parcelinhas aí de R$30, você vai estar estudando com a gente um curso focado na banca Selecom, onde nós temos grande experiência de condução dessa banca. Então vem estudar conosco, quer fazer a matrícula, tem um link aqui embaixo, pode clicar e vir estudar aqui na Lá Concursos. Forte abraço, tchau, tchau!